Olá, eu espero que vocês estejam bem, que a vossa semana tenha corrido bem e que as vossas famílias também estejam bem. E a vossa escola, como tem corrido? Os testes, os trabalhos, são muitos afazeres, não é? Mas nós podemos coordenar muito bem o nosso tempo, porque como vimos na semana passada, nós podemos estabelecer prioridades e sempre que nós colocamos em primeiro lugar Deus, conseguimos fazer todas as atividades que nós precisamos de fazer no nosso dia a dia. Pois é, que prioridades é que nós temos? Orar, ler a Bíblia, tirar tempo para ler a Bíblia, ir à igreja, cantar para Deus, tantas coisas que nós podemos fazer, mas nunca nos esquecemos de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Pois é, como a Sara tem falado na última lição, eu falei que hoje, nesta lição, nós iríamos começar a falar acerca do Natal. Pois é. Então, nas próximas lições, vamos falar acerca da primeira parte do Natal. Como é que tudo aconteceu? Vocês fazem ideia? Então, na primeira lição, a Sara vai falar acerca de um anjo que visitou Maria. Na segunda lição, vou falar acerca de Deus ter falado com José, o noivo de Maria. Depois, na terceira lição, irei falar acerca do nascimento de Jesus. Na lição número 4, irei falar acerca dos anjos quando eles visitaram os pastores que estavam a cuidar lá das ovelhas e lhes foram anunciar que Jesus tinha nascido lá em Belém. E depois, no final, na lição número 5, irei falar acerca de uns reis magos, que eram os homens sábios vindos do Oriente, e a palavra de Deus diz que eles viram uma estrela que brilhava no céu, e eles seguiram o caminho da estrela, e quando a estrela parou, eles viram Maria e José com o bebê já na manjedoura. Então vamos dividir a história do Natal em 5 partes, tal e qual como temos os nossos dedos da mão. Então, e em todas as lições que a Sara vai dar, vou ler um pouco da Bíblia e depois vamos construir a nossa casinha com alguns bonequinhos que fazem parte do presépio, não é? Quando fazemos a árvore de Natal, na nossa casa também construímos o presépio. Normalmente é uma casinha e depois colocamos Maria, colocamos José, colocamos um menino no berço, colocamos mais o quê? Alguns animais, não é? Porque era uma noite fria e os animais estavam ali a aquecer o berço do menino Jesus. E mais algumas coisas que depois nós vamos acrescentando à medida que formos falando. Pois é, o Natal está mesmo aí a chegar. Como vocês podem ver, as ruas da cidade já começam a ter as suas cores e as suas luzes. Mas olha, ainda está tudo muito escuro. As luzes ainda não acenderam. Na minha rua, por exemplo, já tem as luzes colocadas, mas ainda não acenderam. Pois é, e nós quando olhamos para estas ruas assim, sem luz, ficamos tristes porque gostamos mais de ver as nossas ruas iluminadas. E no Natal, olhamos para as ruas e começamos a ver as suas luzes. Elas transmitem que a grande celebração do ano, que é o Natal, está a chegar. E o Natal, o que é que significa a palavra Natal? Significa o nascimento de Jesus. Antes de eu avançar, para vocês poderem depois pensar um pouco mais acerca desta lição que a Sara hoje vai contar, podem ir buscar então uma folha branca, por exemplo, uma folha branca, e ir anotando algumas coisas que a Sara vai contando, para depois poderem contar aos vossos pais, aos vossos familiares, quando estiverem mais juntos, poderem-lhes contar o que é o Natal. Então podem escrever assim, primeira lição, o que é que eu espero deste Natal? Pois é, apesar da pandemia, o que é que nós esperamos deste Natal? Mesmo que nós não estejamos juntos, não é? Nós vamos orar
para que Deus faça um milagre, não é? No mundo, e as nossas famílias possam estar reunidas a celebrar o Natal. E porquê é que nós celebramos o Natal? Porque Jesus nasceu. E na primeira lição do Natal, tal como a Sara estava a dizer, vamos falar acerca de luz. Pois é, quando nós estamos num sítio sem luz, não é? Numa rua, e vamos para um sítio e não há luz, nós não conseguimos ver nada à nossa volta, não conseguimos ver as pessoas, podemos até tropeçar e cair, porque não vemos as pedras, não vemos a calçada, não vemos as pessoas para nos desviarmos, podemos cair e até ficar com a pele com algumas feridas, não é? Mas não é dessa luz que a Sara está a falar nesta história. Nesta história, eu quero-vos falar acerca de uma luz que brilha, 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 brilha. Vocês já viram uma luz a brilhar? Já viram? Olha, eu trouxe-vos aqui esta lanterna pequenina, porque quando a lanterna é carregada, ela dá luz, não é? A lanterna dá luz. Mas será que nós precisamos desta lanterna? Se eu colocar esta lanterna aqui no meu coração, ela vai transmitir luz ao meu coração. Será que é desta luz que eu estou a falar? Não, eu estou a falar de uma luz diferente. A luz que Jesus pode dar. E vocês sabem que Jesus é a luz do mundo. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, o nosso coração fica iluminado, fica com luz. E como nós temos a luz, e nós somos a luz, nós temos a luz de Jesus, então somos a luz, como a palavra de Deus diz. Então vamos abrir em João, no capítulo 8, vamos abrir do capítulo João 8, João capítulo 8, versículo 12 ao 32. E diz assim: Jesus estava a falar acerca da sua missão no mundo. Pois é, Jesus, ele veio com uma missão. Vamos descobrir qual é a missão de Jesus no mundo. Porque é que Jesus nasceu e porque é que ele veio ao mundo. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pois é, o próprio Jesus, ele é a luz do mundo. Ele ilumina qualquer coração. Então, aquela pessoa que acredita em Jesus não fica em trevas, não cai, não tropeça, mas tem a luz da vida. E quando nós temos a luz, como a Sara contou, o nosso caminho é perfeito, não é? Nós conseguimos nos desviar dos obstáculos e não estamos em trevas. Mas aquelas pessoas que não têm Jesus, elas estão em trevas, elas têm pecado no seu coração, não têm o seu coração com a luz de Deus. Continuando, versículo 13. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Versículo 19. Disseram-lhe, pois: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez:
Eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus, porventura querá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós vir? E dizias, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus está a dizer que se nós guardarmos a sua palavra no nosso coração, a palavra é a verdade, ela nos pode libertar. Pois é, e neste Natal, apesar de ser um Natal diferente de todos os outros, mas o que nós temos que ter na nossa cabeça é que Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo para morrer por nós. Porque se Deus não tivesse enviado o seu Filho Jesus ao mundo, nós estaríamos sem luz e estaríamos em pecado, estaríamos nas trevas, o nosso caminho não era bom, não tínhamos a vida que hoje temos. Graças a Deus temos alimentos porque Deus nos dá, graças a Deus temos saúde porque Deus nos dá. Tudo isso são motivos de gratidão a Deus. Então, a luz, que é Jesus, ela quer iluminar o nosso coração, mas nós às vezes ficamos assim um bocadinho tristes ou ansiosos e não deixamos que a luz de Jesus brilhe. Então, neste Natal, apesar de toda a situação da pandemia estar a acontecer à nossa volta, o que nós devemos ter no nosso coração é a luz de Jesus, sabendo que não importa a luz da rua, ela pode brilhar, mas o mais importante é nós termos a luz de Jesus e fixarmos, não, eu tenho Jesus, Ele é a minha luz, Ele pode iluminar o meu caminho. Ainda que tudo à minha volta esteja muito triste, ainda que haja muitas pessoas doentes, não é? Mas nós confiamos que Jesus é a nossa luz e Ele pode iluminar o nosso caminho. Então, tal como as lâmpadas, elas também iluminam o nosso quarto, elas iluminam a cozinha, a casa de banho, não é? Para eu ir à cozinha fazer, por exemplo, um bolo, eu preciso de acender a luz, porque se eu não acender a luz não vejo nada. Assim é com Deus. Se eu tiver a luz de Jesus, vou conseguir fazer tudo o que preciso. Então, vamos ler. Onde é que diz na palavra de Deus que nós somos também a luz do mundo? Quando Jesus está no nosso coração, Ele transmite a sua luz para nós. E nós também podemos iluminar o caminho das outras pessoas e podemos dizer a outras pessoas que Jesus é a luz do mundo. Olha, por exemplo, quando alguém está na rua triste, quando está a chorar, ou quando está muito ansioso, ou quando não tem esperança no futuro, tu podes ser a luz para essa pessoa. Como? Falando de Jesus. E ela, ao ouvir-te, vai ficar mais feliz e vai começar a pensar, espera, então existe alguém que gosta de mim, que cuida de mim, que me ama. Também é outra coisa que podes dizer. Olha, Deus um dia amou-te de tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer pela humanidade. E agora vamos ler em Mateus 5,16. Mateus é o primeiro livro da Bíblia. Então vamos ler Mateus 5,16.
Mateus 5, 13, 14, Mateus 5, versículo 13, 14, 15 e 16. 4 versículos. E diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E vamos parar aqui. Pois é, todos nós temos um saleiro lá em casa. Para que é que serve o sal? Para salgar a comida. Se nós não colocarmos sal na comida, ela fica sem sabor. Pois é. E então, Jesus está a dizer que nós somos o sal da terra, que nós podemos dar sabor às outras pessoas. Podemos, por exemplo, transmitir a sua palavra, ler alguma palavra para alguém que precisa, pegar mesmo na Bíblia, ler, olha, hoje tenho um versículo para ti. Podemos orar pela vida das outras pessoas, também estamos a dar sabor à vida das outras pessoas. Mas também podemos ser luz. Agora no versículo 14 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o que é que Jesus está a dizer? Jesus é a luz do mundo, Ele transmite-nos a sua luz, mas nós agora também temos de transmitir aos outros, através das nossas obras. Por exemplo, podemos orar pelas pessoas que estão doentes, agora com a pandemia, podemos orar pelos familiares, podemos cantar para Jesus sempre que quisermos. Eu, por exemplo, gosto muito de cantar, então eu posso oferecer a Jesus um presente, não é? Posso, por exemplo, até cantar na igreja, posso tocar um instrumento. Eu estou a glorificar a Deus e estou a dizer que estou grata a Deus por tudo o que Ele tem feito por mim. Então, eu sou a luz do mundo e sou o sal da terra. Então, nós somos muito importantes. Então, isto faz-nos pensar que, quando às vezes nós pensamos que não temos importância, para Deus temos. Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então Deus está-nos também a dar aqui uma responsabilidade. Todos os dons que Deus coloca em nós, seja cantar, tocar um instrumento, ter um curso, qualquer trabalho que seja, nem que seja ao mínimo dos trabalhos, limpar a casa, também temos que pensar como é que vamos coordenar as limpezas da casa. Tudo deve ser para a glória de Deus. E então, vamos também ler acerca de um homem chamado João Batista. Quem era João Batista? Como é que foi o seu nascimento? E como é que ele pregou no deserto? E sabem, Jesus nasceu depois de João Batista. João Batista era filho de Isabel e Zacarias. Isabel e Zacarias não podiam ter filhos, mas depois o anjo Gabriel foi ter com Zacarias lá ao templo e disse-lhe que ele iria ter um filho. Eles já eram um pouco avançados de idade, mas se Deus prometeu, então nós devemos confiar que Deus vai fazer. Então, vamos ler em Lucas 5:25. Vamos ler. Lucas 5:25. Não se esqueçam de apontar na folhinha. Lucas 5:25. Portanto, Lucas é o terceiro livro da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 5:25. E diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Araão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade.
E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, perturbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então, Isabel, já uma mulher avançada de idade, nunca pensou ter um filho naquela idade, mas como as promessas de Deus se cumprem, e o anjo Gabriel foi enviado por Deus para dar esta grande promessa que eles iriam ser pais. E de um menino chamado João, e João também tinha uma missão. Ele também iria ser sal e iria ser luz no mundo. Que a palavra de Deus diz que ele iria ser grande diante do Senhor, diz que no seu coração ele ia converter os corações de muitas pessoas para Jesus. E estes pais nunca pensaram que este seu filho iria ser assim tão especial, mas eles confiaram que se o que Deus fala, ele cumpre. Então, depois, mais tarde, João Batista cresceu e ele fez a sua pregação. João Batista mostrou Jesus a outras pessoas. Jesus é a luz do mundo e João Batista indicou o caminho de Jesus para as outras pessoas. Então, vamos abrir e vamos ver como João Batista começou o seu ministério. Em Mateus 3, 1 a 10 versículos. Já falta pouco, diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista, ele já era crescido, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu,
cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então, João Batista foi o enviado de Deus para pregar, para anunciar o caminho de Jesus, para preparar o caminho do Senhor, como diz no versículo 3. João Batista pregava no deserto e depois também ele batizou muitas pessoas, mas ele diz que ele ia batizar com água, mas após João Batista, que era Jesus, que ainda vai nascer, Jesus também iria batizar, mas de uma outra forma, com o Espírito Santo. E sabem, João Batista teve um percurso muito interessante. Ele, quando Jesus nasceu, depois de Jesus já ter nascido e já ser maior, ele foi batizado por Jesus, João Batista batizou Jesus no rio Jordão. Então, nós aprendemos hoje nesta lição que o nosso Natal não são as luzes que estão na rua, nem os enfeites, mas Jesus, ele é a luz do mundo e ele ilumina o nosso caminho. Então, que atividade é que nós podemos fazer que fala acerca das promessas de Deus? Vou-vos pedir para vocês desenharem numa folha uma mão, não é? Uma mão. Vão contornar com uma caneta. Uma folha branca e contornar com uma caneta. Com uma cor, não é? Contornam a vossa mão. A nossa mão tem 5 dedos. E agora eu vou-vos deixar um versículo que fala acerca das promessas de Deus. Então, tal como nós hoje aprendemos nesta história, Deus prometeu um filho a Isabel e Zacarias, e isso cumpriu-se, não é? Porque Deus jamais deixa os seus filhos sós, e Ele quer que nós, como seus filhos, estejamos felizes e contentes. Então, vamos abrir em Hebreus 13, vão apontando, para depois ser mais fácil vocês fazerem a atividade. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus fica no Novo Testamento e vamos abrir no capítulo 13, versículo 5 e 6. Vamos ler. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, neste Natal, nós devemos sempre ter no nosso coração esta palavra, que Deus diz, não te deixarei nem te desampararei. O Senhor é o meu ajudador, ou seja, Deus é quem nos pode ajudar todos os dias. E não temerei o que me possa fazer o homem. Então, em cada dedo, nós vamos colocar uma palavra e vamos escrever assim. No mindinho vamos escrever de, aqui maneira, aqui alguma, aqui te e aqui deixarei. E vamos construir o versículo. De maneira alguma te deixarei, que é o resumo do versículo 5. Então, de maneira alguma te deixarei. E assim, com esta mão, nós conseguimos aprender que Deus tem nas suas mãos o poder sobre a nossa vida. Ele nunca nos deixa. Ele está sempre a ver tudo o que estamos a fazer. E agora? Quem é Jesus? Vamos pensar. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. E vocês sabem, já no Antigo Testamento, no livro de Isaías, Deus tinha prometido ao mundo que um dia
iria enviar o seu Filho Jesus para nascer, para nos dar vida e nos dar a sua luz e poder iluminar sempre o nosso caminho. Então, e para salvar os nossos pecados, porque às vezes falamos, Natal é o nascimento de Jesus, mas mais importante que saber que o Natal é o nascimento de Jesus é sabermos quem é Jesus, não é? E então, lá em Isaías, o profeta Isaías, vamos ler no capítulo 9, Isaías fica a seguir a Provérbios, Salmos, Provérbios e Isaías. Capítulo 9, vamos ler do versículo 1 até ao 7. Vamos ler tudo. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zabulon, e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então vamos nos focar no versículo 6. Porque um menino nos nasceu. Então o profeta Isaías estava a profetizar que um dia em Belém iria nascer um menino, um bebé, e que ele seria governador de todo o mundo. Então, como é que o profeta Isaías descreve Jesus? Descreve como sendo maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, Jesus, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele, através da sua palavra, Jesus nos ensina, não é? E nos dá bons conselhos para a nossa vida. Ele é o Deus forte, porque Jesus é filho de Deus, e então Jesus aprendeu com o Pai. Ele é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da paz. Então, quando há guerras em todo o mundo, Jesus veio para estabelecer a paz no mundo. Então, que atividade é que vocês podem fazer? Podem pegar numa folha branca, vamos só precisar de folhas brancas, fazer umas bolinhas, não é? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. As bolinhas que nós podemos fazer como atividade para depois furar nesta parte e nós pintarmos as bolinhas e vamos colocar uma fitinha e pendurar na nossa árvore de Natal para não nos esquecermos que não é só o Natal, não são só os enfeites, as bolas que muitas vezes nós colocamos, mas o Natal é mais do que isso. Ele representa o nascimento de Jesus e para nos lembrarmos quem ele é. Ele é, como nós já falámos, maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da paz. Então, vou só recapitular aqui o que é que está escrito nas bolinhas, que é para depois vocês escreverem. Então, na primeira bolinha vamos escrever porque um menino nos nasceu. Na segunda bolinha vamos escrever um filho nos foi dado. Na terceira bolinha vamos escrever o governo está sobre os seus ombros. Na quarta bolinha vamos escrever e ele será chamado. Então vamos colocar. Na outra bolinha vamos colocar maravilhoso e depois conselheiro. Na outra, Deus poderoso. Aqui, Príncipe da paz. Pai eterno, que é o Pai da eternidade. E depois colocamos Isaías 9:6.
Daqui a bocadinho, a seguir à música, a Sara vai já ter as bolinhas pintadas para depois vocês verem como é que fica o efeito, está bem? Esta é a primeira atividade de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado desta lição. Não se esqueçam que os 2 versículos desta lição que a Sara vos quer deixar encontram-se em Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, e depois Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Espero que vocês tenham gostado desta lição e que seja de bênção para a vossa família. E vou-vos também fazer uma sugestão. Podem também mostrar esta lição no dia de Natal ou na véspera de Natal, para assim toda a família compreender que o Natal não são só as luzes que estão na rua. Um beijinho! Vamos louvar a Jesus, vamos louvar a Deus, este Deus grande que nós já falamos. Porque um dia Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, para morrer pelos nossos pecados. E hoje nós vamos louvar o Senhor Jesus com toda a nossa força e com toda a nossa alegria. Pega nas tuas mãos, pega nos teus pés e louva a Deus. Vamos bater as vossas palmas, vá lá. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como o submarino, maior que o universo, mais de tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, Deus grandão, Deus grandão, Deus grandão, Deus grandão, tem que ser mais depressa. Deus grandão, Deus grandão, Deus grandão, Deus grandão, é difícil. Deus grandão, Deus grandão, Deus grandão, Deus grandão, Deus grandão, Deus grandão, Ele é grande. Deus grandão, Deus grandão, Deus
Deus, 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 grandão. Deus, 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 grandão. E agora? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Vocês conhecem essa música? Vamos cantar com alegria. Porque aquele que conhece a Deus tem alegria. Então, vamos aprender. A alegria, ela está aonde? No nosso coração. Vamos aprender. Vamos lá. Bater as palmas. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Vou pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor